Olá, então o ponto de ebulição do álcool é 78 graus e da água 100 graus. Então, quando eu aqueço uma mistura de álcool e água, ao aquecer a temperatura começa a subir, a subir, a subir. Quando chega em 78, que é o ponto de ebulição do álcool, ele vai ser separado, ou seja, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E a temperatura vai se manter em 78 graus até que todo o álcool seja extraído, até que todo o álcool passe do estado líquido para o estado gasoso. Depois que isso acontece, a temperatura volta a subir, porque só tem água. Aí volta a subir, aí quando chega em 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, a temperatura volta a ficar constante, ou seja, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Enquanto isso estiver acontecendo, a temperatura vai se manter em 100 graus, porque a água, tanto a água quanto o álcool, são substâncias puras. E a temperatura de ebulição de substâncias puras é constante. Para o álcool 78, para a água 100 graus. Então aqui é um equipamento de destilação simples, né? Destilação simples aqui, por exemplo, eu tenho a água. Vou aquecer a água passa do estado líquido para o estado gasoso, o vapor vem aqui para esse condensador. Quando o vapor chega aqui, ó, aqui é a água líquida que vai resfriar o sistema. E quando o sistema é resfriado, o vapor volta para o estado líquido. Então aqui começa a gotejar água líquida novamente. Então, o nome disso é destilação simples. Então aqui a tabela é a respeito daquele aquecimento da mistura de álcool e água. Então aqui, ó, temperatura em 78 graus significa que todo o álcool está sendo separado da mistura. Aí depois desse momento a temperatura volta a subir, aí quando chega em 100 graus a água é separada também. Então aqui dois momentos de separação, primeiro o álcool que tem temperatura de ebulição menor e depois a água. Então aqui temos o gráfico do aquecimento de uma mistura. Então observando o gráfico, tem 3 pontos em que a temperatura fica constante, ou seja, fica paralela ao eixo X. Então o primeiro ponto é a 78 graus, segundo ponto a 100 graus e terceiro ponto a 118 graus. Ou seja, essa mistura aqui contém 3 substâncias puras. Uma cujo ponto de ebulição é 78 graus, a outra o ponto de ebulição 100 graus e a terceira o ponto de ebulição a 118 graus. Logo a pergunta, né? Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta
apresenta 3 pontos de ebulição diferentes, onde o primeiro é 78 graus, o segundo 100 graus e o terceiro 118 graus. Então, a alternativa correta é essa. A segunda pergunta sobre o mesmo gráfico, né? O gráfico apresenta uma destilação simples? Não, destilação simples é quando você quer purificar uma substância. Então, destilação simples só vai uma substância. No caso da destilação fracionada, eu tenho uma mistura de várias substâncias. Como eu tenho que separar 3 substâncias, cujos pontos de ebulição são diferentes, eu preciso usar o método da destilação fracionada. E a terceira pergunta, durante a ebulição de qualquer substância, aqui eles esqueceram de colocar qualquer substância pura, né? Não pode ser uma mistura, tem que ser uma substância pura. O que vai acontecer? A temperatura varia constantemente? Não. O tempo não varia? Também não. A temperatura é constante? Sim, né? A temperatura é constante. Durante o processo de ebulição, a temperatura não muda, como a gente vê aqui no gráfico. Então, quando entra em ebulição, a temperatura permanece constante. Então, a alternativa correta é essa daqui. Então, é isso.